Pessoal, é o seguinte, a temática, né, o professor Eustódio, ele é muito democrático no sentido de deixar os alunos e orientandos livres para pensar e construir. Então, ele me deixou livre para pensar a temática, né? Nós disponibilizamos aí 2 textos para vocês. Não necessariamente eu vou me prender somente aos textos, né? Mas eles são textos basilares, que uma leitura prévia deles vão fazer com que vocês se situem no que nós vamos expor aqui. Então, a temática, ela foi pensada, obviamente, a partir do que nós estamos trabalhando na tese, né, desde de 2017. Então, a temática foi pensada de acordo com o artigo que nós mandamos para uma revista de turismo em Portugal. Então, a temática foi da valorização do mar e do marítimo aos ventos que tocam o litoral. Então, nosso recorte, ele vai ficar inicialmente, obviamente, né, na região Nordeste. E aí eu inicio minha fala, né, trabalhando nesse tópico, o Nordeste enquanto região problema, até a atuação da SUDENE, né, a atuação da SUDENE enquanto políticas de ordenamento e modernização do território. Então, a gente precisa lembrar de alguns fatores relacionados, historicamente relacionados ao Nordeste, né. Quando se fala em Nordeste, nós temos que ter em mente que existem diversas imagens fundantes no seu contexto histórico, né? Então, vamos retomar algumas, né, retornando ao passado, uma tentativa de compreender o que nós temos hoje na contemporaneidade, né, nesse movimento um tanto quanto lefebvriano, regressivo progressivo, né, tentando entender o presente, né, a partir do que houve e do que aconteceu no passado. Então, a gente precisa entender, de uma forma bem rápida, né, o que nós tínhamos no passado enquanto Nordeste. Se nós pegarmos a literatura de Euclides da Cunha, né, Os Sertões, nós vamos ver que até os anos 20 não se falava numa região Nordeste, do que seria o Nordeste, né? A região Nordeste era como se, região Norte e o Nordeste era como se fosse uma só, né? Não se falava do que eventualmente seria o Nordeste. E essa região, ela estaria subjugada ao centro-sul do país, né? No período colonial, nós vamos ter aí um Nordeste açucareiro, né, que produz açúcar em sua zona da mata, na sub-região da zona da mata, e eu vou ter uma outra imagem do Nordeste produtor de algodão e pecuarista no sertão. Então, eu vou ter uma imagem de um Nordeste produtor de alimentos e monocultor, né? E aí, neste momento, nós vamos estar subjugados a uma elite hegemônica, né, que desenvolve uma política local de produção de alimentos e, ao mesmo tempo, monocultura para abastecer o mercado europeu, né? E essa mesma elite, né, em um dado momento histórico, ela cria, então, o mito da região problema, né, e transforma a seca, um fenômeno climático natural, como um fator limitante para o desenvolvimento da atividade agrícola, uma visão um tanto quanto determinista. Então, nós vamos ter uma elite, né, baseada na produção de algodão, da pecuária, no semiárido, que vai sensibilizar o governo federal e a sociedade da época, né, nessa perspectiva de que o Nordeste está desassistido, que o Nordeste não recebe a mesma quantidade, o mesmo volume de investimento que as outras regiões. Então, vai, de uma certa forma, entre aspas, sensibilizar o governo federal, né? A gente também precisa lembrar que, em 1909, nós temos efetivação, a construção do DENOPS, né, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Eu até brinco, dizendo que o DENOPS, o nome dele, correto, deveria ser Departamento Nacional de Obras de Convivência com a Seca, né? Como eu vou ser contra a seca? Eu tenho que construir, né, uma sistemática, sistemas técnicos e sistemas de engenharia, para que eu proporcione ao sertanejo formas dignas de conviver com a seca, que é um evento natural, climático, típico de zonas áridas e semiáridas, né? Nós temos aí o DENOPS, efetivado em 1909. Então, nós vamos perceber que de 1909 até 1959, quando nós vamos estar na construção da SUDENE,
O único socorro que era prestado à região Nordeste era a partir do DENOX. O DENOX era responsável pela construção de ferrovias, foi responsável pela política de açudagem no Nordeste, construção de estradas, construção de pontes, de portos, hospitais, redes de transmissão de energia e até mesmo hidrelétricas. Certo? Chega em 59, no período do JK, Juscelino Kubitschek, nós temos aí a efetivação de superintendências ao longo das regiões brasileiras, para suprir, manter um equilíbrio no desenvolvimento regional. Nós temos a efetivação da Sudam, né, no norte do país, nós vamos ter Sudeco, Sudesul, e no caso do Nordeste nós vamos ter a Sudem, né, entender esse desenvolvimento do Nordeste. Inicialmente a Sudem ela vai buscar solucionar os desequilíbrios regionais. Aí nós vamos ter, no primeiro momento, o Celso Furtado à frente, né, com a criação do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, GTDN, e na figura do Celso Furtado, a Sudem ela vai construir 4 planos diretores, né, que basicamente vão priorizar a questão da modernização da agricultura, mas uma modernização da agricultura para solucionar os problemas do pequeno agricultor, a redução das desigualdades sociais na região e uma promoção de um sistema de irrigação para esse agricultor, esse pequeno agricultor sertanejo. Então, nós precisamos entender que a Sudene ela vai vivenciar 2 momentos, né? Em 64, com o golpe militar, a Sudene ela é esvaziada, né, em decorrência da presença dos militares, e ela vai com outro direcionamento, né, sendo coordenada pelos militares. Então, ela vai trabalhar numa visão completamente diferente do que se tinha o Celso Furtado, né, junto com o GTDM, que foi implantado na Sudene no seu início. Então, os militares eles vão priorizar uma agricultura de cunho conservadora, né, uma modernização conservadora da agricultura, né? E nós vamos ter os lançamentos dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, 1 e o 2, que vão priorizar os complexos industriais, né? Vai se priorizar o viés desenvolvimentista que está ocorrendo no Brasil, na década de 70, que é a partir das indústrias, né? Principalmente no que estava ocorrendo no sudeste do país, né? Que ficou denominado a partir de Milton Santos a região concentrada, né? A região que concentrou o maior número de densidades técnicas, tecnologias e infraestruturas para atender esse setor industrial. Só que aqui a gente não vai ter o mesmo sucesso que nós tivemos na região sudeste, né? Então, com a entrada dos militares, a Sudene, ela ganha um novo teor, o desenvolvimento dessas políticas voltadas para a região nordeste, não vai resolver os problemas sociais, né? Pelo contrário, a gente vai ver um aumento da concentração de renda, né? Um aumento da geração de quadro de desigualdade espacial. O turismo, ele vai ficar renegado nessa política, ele vai aparecer como um caráter secundário, né? Nós podemos observar que o segundo PND vai ser o primeiro documento oficial nacional onde o turismo vai aparecer como realmente uma política de salvação tanto para a região Nordeste como para o restante do Brasil, né? Mas mesmo assim ele fica num caráter secundário, em segundo plano, né? O que vai prevalecer é o viés desenvolvimentista que está pairando sobre o país que é balizado na industrialização. Mas como os militares eles designam uma modernização da agricultura conservadora, nós vamos então ter uma abertura, né, para o caminho de uma modernização na agricultura, de uma modernização do sistema de irrigação, que vai abrir espaço para uma agricultura moderna, né, que nós vamos aí chamar de agronegócio. Então, nós passamos aí para um outro momento da nossa apresentação, que são as imagens odianas do Nordeste, as imagens contemporâneas do que nós temos hoje do Nordeste, né. E nós temos o nosso primeiro momento, né, o Nordeste do agronegócio, né, a primeira imagem fundante na contemporaneidade do Nordeste é o Nordeste do agronegócio. Então, nós vamos ter agora, vai ser obscurecida aquela imagem de região problema, do semiárido com aquela visão determinista, limitante, em decorrência dos fatores climáticos, em decorrência do solo pobre, raso, perigoso,
Então, nós vamos ter agora uma outra imagem, uma construção de uma imagem positiva para o desenvolvimento de agricultura de cunho irrigada, né? Nós vamos ter um semiárido agora com um espaço de possibilidades, não mais um espaço limitante, que vai apresentar possibilidades e potencialidade no seu substrato natural. Então, vejam bem, eu vou ter o desenvolvimento do agronegócio em 3 espaços específicos, né? As planícies fluviais, as regiões de maciço, que são as áreas mais úmidas, de solos propícios e de água em hora e no tempo certo, e eu vou ter uma produção de frutas. Nas áreas de transição entre o semiárido e o cerrado nordestino, eu vou ter aí a produção de soja, né? Então, neste momento, eu vou ter uma entrada em âmbito regional, em toda a região Nordeste, de uma nova elite política. Aquela elite do passado, que tinha um caráter fortemente agrário, elas começam a ser conduzidas a construírem acordos e pactos com atores dos espaços urbanos, certo? Então, eu vou ter uma construção, uma formação de uma elite empresarial urbana e, paralelo a isso, eu também vou ter um fortalecimento das principais regiões, das principais metrópoles regionais. Ceará, Fortaleza, né, no Ceará, Recife, em Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte e Salvador, na Bahia. Então, eu começo um movimento na região Nordeste, uma construção de uma imagem positiva do que vem a ser Nordeste, em âmbito nacional e internacional. Qual é essa imagem que é vendida? Eu disponho agora de água no lugar e nos momentos certos. A intensa radiação solar, que antes não era benéfica, era maléfica, né, na questão do semiárido, das secas, cíclicas, né, agora a intensa radiação solar, ela vai ser propícia para o desenvolvimento da agricultura, porque na região Nordeste eu vou ter alguns tipos de cultura que vão ser desenvolvidas e eu não vou ter problemas com determinadas pragas, como eu vou ter em outras regiões. Um exemplo, o Vale do São Francisco hoje é um dos maiores produtores de uva no país, em decorrência da questão climática, do semiárido. Então, é o único local do país que vai produzir 3 vezes ao longo do ano uvas, e não vai sofrer com as pragas que nós vamos ter aí no sul do Brasil, que acometem aí as plantações de uva. Então, a intensa radiação solar vai se apresentar como um fator positivo, né? Seguido a isso, recentemente, o BNB lançou um material mostrando que o agronegócio agora também está utilizando a energia solar, né? O BNB está fazendo essa parceria com as empresas que constroem as placas fotovoltaicas e faz essa ponte e disponibiliza, né, a partir de créditos financiados para os grandes produtores do agronegócio para produzir energia solar para os seus sistemas de irrigação, né? Agora também os solos, né, que eram rasos e pedregosos, agora com o avanço da técnica e da tecnologia, eles vão ser propícios para um desenvolvimento de uma agricultura irrigada. Então, eu vou ter um fortalecimento da lógica urbana para e passo à lógica agrária, né? Então, eu vou ter, ao mesmo tempo, fortalecimento das metrópoles nordestinas, litorâneas, sobretudo, e das cidades médias interioranas, que são os espaços que vão desenvolver fortemente o agronegócio, né? Aí aqui nós temos um mapa que construímos recentemente, que é um projeto que entrou em vigor em final de 2019 para 2020, que é o Agro Nordeste. O que seria o Agro Nordeste? O Agro Nordeste, ele é um projeto para fortalecer áreas potenciais no desenvolvimento do agronegócio. Então, nós podemos observar aí, em verde, alguns números, né? São 12 agropolos que temos do desenvolvimento desse agro-nordeste, ou seja, uma prova da forte imagem que nós temos aí, fundante na contemporaneidade do Nordeste a partir do agronegócio, né? Então, é interessante ver que, coincidentemente, nós vemos aí que, no caso do Maranhão, Sergipe e Alagoas, nós vamos ter aí hidrovias passando muito próximo desses polos, né? E, coincidentemente, também nós vamos ter rodovias e ferrovias passando muito próximo desses polos, né? Provavelmente uma logística que facilita
escoar essas mercadorias produzidas pelo agronegócio para os principais portos que nós destacamos aí no Nordeste, né, na questão da exportação, que não é só uma produção nacional, mas principalmente para exportação, né, de cunho internacional. Então, nós destacamos aí esse projeto recente, né, que está em vigor, com a parceria e ajuda de investimentos do BNB. Então, essa área que nós delimitamos, nós vamos ter uma população total de cerca de 4,1 milhões, né, e a população rural beneficiada com esse projeto é cerca de 1,7 milhões, que representa 41% aí do Nordeste sendo contemplado com o agronordeste, né? E aí os estabelecimentos rurais que foram contemplados com esse projeto soma-se 410 mil. E aqui nós temos um mapa mais simples que nós trazemos aí a nova expansão da fronteira agrícola, né, que é Matopiba. E aí vejam que na participação dessa nova expansão da fronteira agrícola, Matopiba, um acrônimo das siglas do Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, nós temos 4 estados participando dessa nova fronteira agrícola. 3 deles são nordestinos, né? Mais uma prova de que o agronegócio é uma atividade muito presente no Nordeste brasileiro. Nessa nova fronteira agrícola, existem um total de 337 municípios partícipes, 73 milhões de hectares, né, sendo utilizados para o agronegócio, e 324 mil estabelecimentos agrícolas funcionando dentro desse território. E as principais culturas são soja, algodão e arroz. Quem tiver interesse, quiser aprofundar essa questão sobre Matopiba, né, sobre essa nova expansão da fronteira agrícola, nas plataformas de streaming, no Netflix e no Prime Video da Amazon, nós temos um documentário fantástico falando sobre isso, sobre essa nova expansão da fronteira agrícola, sobre os impactos do agronegócio e da produção da soja no Cerrado brasileiro, né? O nome do documentário é Sertão Velho, Novo Cerrado. Quem tiver interesse, assistir a um documentário sensacional. E aí, antes de entrarmos no segundo momento, que é o Nordeste turístico, nós precisamos entender 2 fatores. Primeiro, o mar enquanto espaço de repulso e medo, no início das práticas marítimas modernas, né? Então, vamos adentrar agora nessa parte no que diz respeito ao mar como espaço de repulsa e medo, né? O mar era um espaço do desconhecido, né? Era um espaço do não vivido, dos monstros coléricos. Quando eu viajasse ao longo do horizonte, os navios despencavam, né? Aquela concepção de que a Terra não era esférica, né? Que a Terra era plana, a concepção que está voltando agora em pleno século XXI, né? Essa concepção do desconhecido, do não vivido, dos monstros coléricos, do medo, é muito presente no livro do Corban, né? O território do vazio, né? O espaço marítimo, né? O litoral é um território do nada, né? As elites de então, as elites cidadinas, não haviam interesse pelo mar, né? O mar era visto como um espaço para o trabalho, um espaço da pesca, né? E isso era um imaginário muito propagado pela Igreja Católica da época, né? Se você vê algumas passagens bíblicas, né? Quando chega no paraíso cristão, você tem a descrição da paisagem e essa paisagem ela não tem a existência do mar, né? E aí havia essa preocupação do mar enquanto espaço de trabalho dos pescadores, porque os pescadores se lançavam ao desconhecido, né? E como se não conhecia, acreditava-se que o pescador, ao retornar do oceano para o continente, ele trazia mazelas do oceano, doenças do oceano. Então, a elite não queria ter contato com esse espaço, porque via o espaço como um espaço de trabalho e dos pescadores, né? Não tinha interesse por esse espaço. Dias atrás, o professor Fábio Matos, ele fez uma live bastante interessante falando sobre isso, né? Essa relação da humanidade com o mar. E ele traz um dado importante, ele apresenta imagens, né, em sua apresentação, de mapas antigos das urbes das cidades europeias, né, e a gente vê nitidamente que as cidades europeias eram cidades que eram vinculadas muito mais a corpos hídricos fluviais, na perspectiva
da pesca e dos portos, né, do que dos corpos hídricos marítimos, né, numa tentativa da internacionalização de viagens marítimas, na descoberta de novas rotas de navegação e a internacionalização das mercadorias, né. E aí o Corban, em seu livro, Território do Vazio, ele traz um dado interessante. Antes do século XIX, né, século XVIII, XVII, a cada 3 navegadores que se lançavam ao mar, apenas um retornava à terra firme, né. E aí, se você pega o livro do Rowling, né, Um Olhar do Turista, ele vai descrever numa parte a questão da arquitetura das casas nas cidades, as edificações que davam davam as costas para o mar. Tem um exemplo muito claro aqui na nossa cidade, Fortaleza, a Vila Morena, que é esqueci o nome agora, que é ali na Rua dos Tabajaras, né, que era uma casa da família Porto, e foi uma casa que foi construída dando as costas para o mar, voltada para o interior da cidade, né. É um exemplo de que a arquitetura das casas, as edificações que eram construídas, elas não valorizavam o mar, elas davam as costas para o mar. Mas a gente tem que ter em mente que o espaço geográfico, ele vai ser uma sucessão de alterações, né, que ele vai sofrer ao longo do tempo. Então, essa percepção do mar enquanto local dos monstros coléricos, enquanto local do desconhecido, ele gradativamente ele vai ganhando outra tônica, né? Então, essa mudança de mentalidade, ela vai se dar no final do século XIX para o século XX, né, a partir das práticas marítimas, né? A população agora vai ter um desejo pelo mar. E aí, nós passamos para outra parte da nossa apresentação, né, Um Lugar ao Sol, para a gente discutir aí o início das práticas marítimas modernas. E aí nós vamos ter, entre o século XVI e o século XVIII, nós vamos ter uma intensa, né, aventura dos europeus pelos mares, né, a questão com fins de navegação e com fins de comercialização, né. Aí nós vamos assistir um aperfeiçoamento das técnicas de navegação, com o surgimento da bússola, do astrolábio, aperfeiçoamento das cartas náuticas, né. Somado a isso, nós vamos ter também um avanço da ciência, né, e aí aquilo que era desconhecido, ele passa a ser conhecido, porque agora eu vou ter um aprimoramento nas técnicas de navegação, eu vou ter bússola, astrolábio, cartas náuticas, para que eu possa me direcionar melhor dentro do mar. Então, aquilo que eu tinha medo, que eu tinha repulsa, que eu desconhecia, agora eu passo a conhecer e passo a ganhar uma nova conotação. Então, aquele quadro repulsivo do mar, ele vai ganhando uma outra imagem, né? Então, os médicos, com o avanço da medicina, os médicos vão começar a receitar os pacientes que têm doenças, né, algum tipo de doença respiratória, como a tuberculose, as idas às ambiências litorâneas com fins terapêuticos, com fins de cura, né? Então, no caso do Ocidente, nós vamos ter os banhos por imersão, as pessoas vão até o mar e são imersas no mar, né, com fins curativos. Já no caso do Brasil, vai ser a questão do bem de respirar, né, para curar essas mazelas que as pessoas poderiam ter no quesito de doenças respiratórias como a tuberculose, né. Mas é interessante notar que nessa fase nós vamos ter uma segregação de gênero, né, homens separados das mulheres nesses espaços, e uma segregação também das classes sociais, né. A gente retoma o slide passado, a gente observa que era um local de trabalho dos pescadores, então as classes, a elite que começa a frequentar esse espaço, ela quer privilégios, ela não quer dividir esse espaço com os trabalhadores, com os pescadores, então a gente vai ter uma segregação de gênero e também de classes sociais. Vão ser inúmeros os benefícios que os médicos vão destacar com essas idas à praia. Vou à praia, tomar banho de sal, produzir vitamina D, né, para aquelas pessoas, evitar o raquitismo, os banhos de mar, eles aceleram e melhoram a circulação sanguínea, o nado fortalece a musculatura, então tinha todo um benefício ir para as ambiências litorâneas. No final do século XIX, se nós pegarmos o livro do Pires, que é um livro fantástico, que é a história do turismo no Brasil, no final do século XIX, ele vai apontar que essas práticas elas chegam no Rio de Janeiro, muito provavelmente trazidas pela família real portuguesa, que vai trazer essa questão dos banhos em ambientes salinos, né?
E aí a parte chega no Rio de Janeiro, no final do século XIX, essas práticas elas vão se disseminar para outras regiões do país, sobretudo o Nordeste brasileiro, né? Então, aí, Salvador, na Bahia, Recife, Pernambuco, Natal, no Rio Grande do Norte, e a nossa Fortaleza, aqui no Ceará. Mas a gente precisa destacar também que essas práticas, elas não vão trazer mudanças, né, substanciais no que diz respeito a uma urbanização litorânea, né, a partir dessas práticas. Mas vamos ter uma urbanização litorânea a partir de atividades ligadas à vilegiatura marítima, né, a questão das segundas residências. Aí sim, nós vamos ter um início, né, de uma urbanização, porque eu vou ter uma população que vai agora se relacionar com o mar, vai ter um desejo pelo mar, e vai começar a construir suas segundas residências próximas ao litoral, certo? Então, essas pessoas saem das cidades, saem das metrópoles, tem agora uma segunda residência, né? A questão do morar ocasional na praia, que agora não é tão ocasional, já existem primeiras residências próximas aos litoral, no litoral. Então, essas pessoas, quando fazem esse movimento das metrópoles, das cidades, e têm sua segunda residência em ambientes litorâneos, e frequentam esses ambientes de forma sazonal, né, segunda residência, fim de semana, feriados, festas de final de ano, então elas passam a reivindicar por infraestrutura. Ela quer chegar nesses espaços, então tem que ter infraestrutura rodoviária, saneamento básico, infraestrutura energética. Então, essa população que começa a ocupar o litoral pela vilegiatura marítima, pelas segundas residências, elas passam a reivindicar uma infraestrutura. Então, essa infraestrutura, quando chega, né, nós vamos ter, então, uma urbanização litorânea. Na contemporaneidade, a gente fala que tem um movimento agora de uma metropolização turística, né, o turismo levando elementos antes vistos apenas nos grandes centros urbanos, né, nas metrópoles. Então, podemos agora falar do segundo momento, que seria o Nordeste turístico, né? E aí nós precisamos entender a compreensão da essência de algumas políticas, né? E o Nordeste turístico, ele foi construído, ele foi pensado e projetado a partir da efetivação e concentração de polos turísticos e contínuam a zona costeira. E nós vamos ter a espacialização de amplos investimentos. O Prodetur, né, o Prodetur nas duas fases, né, nos anos 90 e 2000, e aí uma ampliação desse Prodetur, além da região Nordeste, né, com o Prodetur Nacional, que vai abranger outras regiões do país, além do Nordeste, e nós temos também o PAC, são projetos de modernização do território, de ordenamento e modernização do território. O PAC, apesar de não ser uma política diretamente voltada para o turismo, mas vai beneficiar o turismo de uma forma indireta, porque vai dar investimentos também para a área de infraestrutura, sobretudo para a vinda de turistas internacionais para um evento mundial que foi a Copa do Mundo, 2014. De uma certa forma, o PAC ele também contribuiu para essa dinâmica do turismo no Nordeste, né, e no país, apesar de não ser uma política eminentemente voltada para o turismo, como foi o Projeto Nordeste 1, 2 e o Projeto Nacional. Então, o que a gente percebe com a implantação do Projeto, com a chegada do Projeto, que as cidades elas vão ganhar uma nova racionalidade. Nós vamos ter agora uma disponibilização de infraestrutura, nós vamos ter uma logística diferenciada do que tínhamos no passado, né? Não é pautada mais no porto, e sim agora no aeroporto, que possuem rodovias que garantem os fluxos turísticos que chegam a esse aeroporto, eles serem disseminados ao longo da zona costeira, né? E agora eu tenho um convite para as cidades, né, para o sertão se abrir para o mar. Porque se a gente pensa Fortaleza, e aí agora a gente vai ter uma urbanização para além de costa. Se a gente pensa Fortaleza do passado, Fortaleza era uma cidade litorânea interiorana. Era uma cidade que tinha contato com o litoral, mas suas atividades principais se concentravam no interior, né? E ela foge à lógica do Brasil, né? Nós vamos ter uma ocupação no Ceará do interior para o litoral, diferentemente do que nós tínhamos no Brasil, que foi do litoral para o interior. E aí vamos ter destaque para duas atividades, que foi a produção do algodão, de notoriedade para a cidade de Fortaleza, se tornar capital e metrópole,
nós tivemos a pecuária que ajudou a urbanizar o território, né? E agora nós temos uma outra logística, que é a urbanização paralela à linha de costa. Como era a antiga racionalidade? Tinha uma racionalidade pautada nas vias férreas, que escoavam essas mercadorias para os portos, então tinha uma racionalidade pautada nos portos, né, associada a essas vias férreas, e era um modelo de cidade que dava as costas para o mar. Né? Então, eu não vou ter uma urbanização paralela de costa, eu vou ter uma urbanização perpendicular à zona de costa, né? O que nos faz lembrar o nosso centro de Fortaleza, né? O tabuleiro de xadrez. Né? As ruas, elas são perpendiculares à zona costeira, e essas ruas, elas têm um contato sertão-litoral, que é justamente porque essa racionalidade anteriormente era pautada nos portos e nas vias férreas, né, para escoar essa mercadoria para os portos que ficavam, para o porto que ficava na zona costeira, né. Então, a partir desses investimentos que vêm para o turismo, nós vamos ter primordialmente a construção de vias litorâneas para facilitar o acesso desses turistas às zonas litorâneas, e nós vamos ter a construção ou ampliação de aeroportos, né? Então, a gente vai ter uma drástica mudança, uma mudança plena, uma modificação plena na dinâmica urbana da região Nordeste. Então, nós vamos ter aí uma construção de um espaço mais fluido, especialmente nas metrópoles nordestinas que vão captar e receber turistas, seja nacionais ou internacionais, né? Nós vamos ter aí essas metrópoles se apresentando como um locus de recepção e diluição dos fluxos turísticos ao longo da zona costeira, né? Principalmente aqueles municípios litorâneos que estão compreendidos nas principais capitais, né? Fortaleza, Natal, Recife, Salvador. E aí, aqui, a título de curiosidade, alguns dados que nós levantamos na tese, né, no gráfico ao lado esquerdo, vocês podem ver os investimentos direcionados no projeto na sua primeira fase, investimentos esses do Estado, né, nós temos aí também valores aplicados por componente no projeto Nordeste 1, e aí, se nós observarmos esses dados, nós podemos ver que esses investimentos se concentraram primeiramente, no que diz respeito à construção e ampliação de aeroportos, né, saneamento básico e transporte, né. E aqui nós temos a execução financeira do Prodetur 2 entre os anos 2004 a 2012, né, destacando aí que teve um amplo investimentos oriundos do BI, né, nesse processo de investimentos no Prodetur 1 e 2, direcionados à atividade turística, né. E aí nós temos aqui os investimentos por componentes no Produto Nacional, entre os anos de 2008 a 2014. Aí nós podemos também observar que os investimentos, eles se direcionam única e exclusivamente no que diz respeito à infraestrutura e serviços básicos, né. E aí o PAC foi uma política que foi efetivada em 2007, né. Os investimentos, eles convergiram para uma infraestrutura logística, infraestrutura energética e infraestrutura social urbana, né. Por curiosidade, de 2007 até 2015, os investimentos que tinham sido executados pelo PAC somavam aí 1,9 trilhão. E aqui nós temos, então, a apresentação de um mapa que evidencia esse segundo momento do Nordeste, né? O Nordeste turístico, essa segunda imagem fundante do Nordeste, Nordeste turístico. Nós podemos observar, aí, baseando em dados do Ministério do Turismo de 2019, nós temos aí 29 polos turísticos, né, ao longo do litoral, que vai aí desde o Maranhão até a Bahia. Nós temos aí os principais aeroportos e regiões metropolitanas nordestinas, e nós também podemos observar, né, pontilhado em amarelo, aí os pontos luminosos do turismo nordestino, que esse turismo de caráter regional, efetivado na região Nordeste, ele está para além do litoral. Obviamente que as ambiências litorâneas ainda são os espaços mais procurados pelos turistas, mas nós podemos já ver, a partir de dados recentes do MTUR, que nós temos outros polos turísticos se concentrando, já consolidados, que apresentam-se como áreas de interesse, já apresentam-se nos dados do Ministério do Turismo, outras áreas para além do litoral, né, que ficam aí nas outras sub-regiões nordestinas, né, como Sertão, Agreste.
Então, se apresenta aí como verdadeiros pontos luminosos do turismo nordestino, né? Apesar obviamente, o carro-chefe ser o turismo litorâneo, né? Turismo de sol e praia. E aí, curiosamente, né, alguns investimentos que foram direcionados no PAC, no que diz respeito à infraestrutura logística, né, direcionados aí para as rodovias, a constituição de quase 12 mil quilômetros de rodovias, mais de 2 mil quilômetros de ferrovias, 54 portos que foram ampliados ou aperfeiçoados ou construídos, 34 hidrovias finalizadas, e aí nós tivemos também a ampliação da capacidade dos aeroportos. Então, nessa questão das rodovias e dos aeroportos, de uma certa forma, de forma indireta, apesar de, não, como eu destaquei, não ser uma política eminentemente turística, mas proporcionou um movimento positivo para a atividade turística. No que diz respeito à infraestrutura energética, que nós vamos falar mais adiante, nós vamos ter aí um aumento na geração energética aí, brasileira, em decorrência da finalização do sistema Belo Monte, né, no Pará, né, que foi colocada em funcionamento, em Santo Antônio e Girão, em Roraima, e Três Pires, no Mato Grosso. Então, esse aumento de geração energética é em decorrência disso. E aí nós vamos ter também uma ampliação, né, uma construção e ampliação das linhas de transmissão e subestações, que vão somar mais de 26 mil quilômetros. E nós vamos ter a interligação aí no norte do país, Tucuruí, Macapá, Manaus, né, nos estados do Amazonas e Amapá, que agora foram inseridos no Sistema Interligado Nacional. Aí nós temos aí cerca de 1,7% do sistema elétrico brasileiro que ainda não faz parte do Sistema Interligado Nacional. No que diz respeito à infraestrutura social e urbana, o PAC, ele proporcionou o programa Minha Casa Minha Vida, entregou cerca de 2,5 milhões de unidades habitacionais, 2.349 empreendimentos de urbanização de assentamentos precários, em 1.710 municípios brasileiros, onde contemplou 273 mil famílias que foram beneficiadas, né? Nós também temos o programa Luz para Todos, né, que realizou aí cerca de 3,2 milhões de ligações ao longo de todo o território nacional, levando energia para cerca de 3,6 milhões de moradores de áreas rurais, né? E aí nós tivemos também o sistema hídrico nas áreas semiáridas, né? 68 empreendimentos construídos nessas áreas semiáridas. E nós temos também a efetivação das UPAs, né, as unidades de atendimento, das UBS, Unidade Básica de Saúde, o CEL, que é o Centro de Artes e Esporte Unificado, o CIE, que é o Centro de Artes e Iniciação de Esportes, e as cidades digitais. Dentro desse programa, dentro do PAC, o governo federal vai ajudar a contribuir na implantação de infraestrutura, né, no acesso a serviços de saúde, educação, na qualificação profissional, nas atividades esportivas, cultura, entretenimento e inclusão digital. E agora, né, já próximo da gente finalizar, né, a gente chega e coloca o terceiro momento do Nordeste, né, nós colocamos em tela a tese que nós vamos trabalhando, que é o inesperado, né, o Nordeste que descobre os ventos. Então, para que a gente possa entender essa questão da energia eólica, né, o porquê o Nordeste se apresenta como o maior produtor de energia eólica, nós precisamos entender o contexto que nós tivemos antes, né, para se chegar ao que nós temos hoje, né. Então, a gente precisa entender primeiro, década de 90, né, que estava grandes investimentos sendo direcionados para a primeira fase do Projeto 1, né, nós também vivenciávamos um outro cenário, que era o desestatização do setor energético, na década de 90, né, iniciado aí com o Collor sofre impeachment, esse processo de desestatização continua com Itamar Franco e continua com Fernando Henrique, né. Então, nós começamos a ter problemas seríssimos no que diz respeito à questão energética no Brasil. Primeiro, porque nós vamos ter uma ausência de planejamento no setor energético, né? E aí o governo passa a depender única e exclusivamente dos períodos chuvosos. Nós vamos ter também uma queda nos investimentos do setor hidroenergético, tanto no que diz respeito à geração, no que diz respeito à transmissão de energia. E nós vamos passar por uma seca nos anos 2000, que vamos ter uma drástica redução hídrica nos reservatórios,
do Nordeste e Sudeste do Brasil. E aí nós precisamos entender, né, a partir disso, dessa logística, para que a gente veja que realmente foi uma ausência de planejamento, uma ausência de investimento no setor hidroenergético, né, a gente precisa lembrar que o Brasil ele possui extensões continentais, né? Então, nós temos aí uma gestão integrada das usinas, nós temos aí um sistema cooperativo, né? A formação de um território-rede a partir do sistema interligado nacional, que liga as regiões brasileiras, todas conectadas no que diz respeito à transmissão de energia. Mas a gente também tem, ao longo das regiões brasileiras, importantes bacias hidrográficas, mas que ficam sob regimes pluviométricos diferenciados, né? O regime pluviométrico que nós temos na bacia hidrográfica do São Francisco não é o mesmo que nós vamos ter no sul e sudeste do Brasil, né? E o Brasil ganha destaque pelo fato de ser um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, né? A nossa lógica de capacidade de geração, no passado, era baseada na central geradora hidrelétrica, CGH, de menor geração energética, as pequenas centrais hidrelétricas, PCH, de maior geração, e as usinas hidrelétricas, que também são de maior geração. Hoje nós temos um sistema híbrido, que é o hidrotermoeólico, baseado nas hidrelétricas, nas termoelétricas, a partir da biomassa, e da energia oriunda dos ventos, que é a energia eólica, né? Quando chega a gestão do Fernando Henrique Cardoso, a gente vai ter instalado um descompasso entre o que produz de energia e o que se consome, né? Nós vamos ter um alto consumo energético, em detrimento do crescimento da população, em detrimento do crescimento das indústrias no país. Então, o que o Brasil vai produzir na época não vai ser suficiente para atender a demanda. Então, entre os anos 2001 e 2002, nós vamos ter o início de um racionamento energético, né, que vai abranger toda a sociedade, desde nós, enquanto população, nossas casas, até as grandes indústrias. E aí nós temos, além do racionamento energético, a crise do apagão, vai ser a falta de energia cíclica que nós vamos começar a ter, em decorrência desse descompasso entre produção e consumo energético. E aí o governo, então, passa a ver como única saída investir em uma nova matriz energética, né, pautada na biomassa, né, as termoelétricas a partir da biomassa, investir mais ainda nas pequenas centrais hidrelétricas e na energia eólica. No que diz respeito à energia eólica, em 2001 nós temos um programa embrionário, que é o Programa Emergencial de Energia Eólica, o PROEólico, né, mas que não teve muitos resultados, porque ele surgiu, mas não saiu do papel. Falar em energia eólica naquela época era muito complicado, né? As pessoas não acreditavam muito que esse projeto podia sair do papel, com receios de se investir e não ter um retorno satisfatório, né? E a ideia era boa, mas o projeto não era convincente no que diz respeito a como seria executado. Mas, inicialmente, a ideia, né, o objetivo do PROEólico era contratar cerca de 1.050 megawatts de energia a partir da produção de energia eólica até dezembro de 2003. E a energia eólica, ela se apresenta como um complemento ao regime hidrológico. Nos períodos em que eu tenho uma baixa nos índices hidrológicos, nos reservatórios de água, uma baixa nos índices de chuva, então a energia eólica entra, né? Nos períodos chuvosos, eu não vou precisar da energia eólica, mas nos períodos que eu vou ter uma queda no meu nível hídrico, nos reservatórios de chuva, eu peço socorro à energia eólica, certo? Mas não temos muitos resultados do pré-eólico. No ano seguinte, 2002, aí vem o PROINFA. Aí sim nós vamos ter grandes resultados, que é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica. Aí sim, ele sai do papel e começa a investir em nova matriz energética para o país, né? Os investimentos oriundos do BNDES. O PROINFA foi apontado como o maior programa mundial de incentivo às fontes alternativas de energia, né? Tendo o Ministério de Minas e Energia sendo seu coordenador, né? E a Eletrobras entrava como agente executora dos contratos de compra e venda de energia. O PROINFA, basicamente,
direcionava a ampliação, né, da matriz energética, a partir da efetivação de usinas eólicas, da ampliação das pequenas centrais hidrelétricas que nós já tínhamos, as PCHs, e investimentos em empreendimentos termoelétricos, mas termoelétricas baseadas na biomassa, na queima de matéria orgânica, né? Então, nós vamos ter um aumento da participação com o Proinfa, né? Vamos ter um aumento da participação das fontes alternativas renováveis. Também vou abrir caminho para a indústria de componentes, que produz turbinas eólicas, que produz torres, que produz as hélices dos aerogeradores. E em 2009, eu vou ter, então, o primeiro leilão de comercialização de energia, exclusivamente energia oriunda de fonte eólica, né? E aqui, dados fornecidos da Abeólica, de junho de 2020, né? Eu tive uma preocupação de trazer os dados mais recentes possível. Então, no gráfico acima, nós vemos aí a matriz elétrica brasileira. Nós ainda somos muito dependentes da hidrelétrica, mas a energia eólica já aparece em segundo lugar, né? Aí, representando 9,3% e produzindo cerca de 16 gigawatts de energia a partir das eólicas, né? E aí, no quadro abaixo, nós temos aí o tamanho da indústria brasileira, né? 16 gigawatts de capacidade instalada no território nacional, com cerca de 637 parques eólicos em todo o Brasil, né? O que soma aí 7.738 aerogeradores, né? Em operação, né? Espalhados em 12 estados. Curiosamente, desses 12 estados, 8 estados são nordestinos, né? E o quanto estamos gerando de energia? Cerca de 55,9 terawatt-hora, né, de energia eólica foram gerados em 2019, no ano passado. 9,7% de toda essa geração foi injetada no Sistema Interligado Nacional, né? E cerca de 15,5% de crescimento da energia eólica em relação ao ano de 2018, né? O que isso significa? O que esses números significam? Significam dizer que hoje 28,8 milhões de residências, né, estão sendo abastecidas por mês a partir da energia eólica. E cerca de 86,3 milhões de habitantes estão sendo beneficiados. A estimativa é que em 2024 o Brasil saia da condição de 16 gigawatts de produção eólica para 24,2 gigawatts de produção de energia eólica. Então, nós temos aqui os 8 estados que se destacam, né, na questão de potência e número de parques, né, e aí, apesar da Bahia ter 2 parques eólicos a mais do que o Rio Grande do Norte, a potência do Rio Grande do Norte ainda é superior da Bahia, né, então nós temos aí Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará como grandes destaques, seguidos aí de Piauí, Pernambuco, Maranhão, Paraíba e Sergipe, que tem apenas um parque eólico, né, Alagoas não entra na dinâmica, muito provavelmente porque os ventos não são propícios para a geração de energia. Então, os números do Brasil, né? O Brasil hoje se apresenta com o 7º lugar de capacidade instalada de energia eólica. Em 2012, nós éramos o 15º. O fator de capacidade média de geração de energia mundial é 34% de aproveitamento dos ventos. A capacidade média do Brasil é de 42,7%. E nós já alcançamos em 2019, né, no que eles chamam período de safra dos ventos, que vai de junho ao final do ano, que é o período em que eu tenho maior geração de energia, nós atingimos aí uma capacidade média de 59%, foi o período que nós alcançamos maior número dessa capacidade. E aí vem a pergunta, por que o Nordeste? Né? Por que o Nordeste foi escolhido como a região de maior produção de energia eólica? Não foi à toa. O Nordeste ele tem uma posição geográfica que o favorece, né? Toma-se isso a questão dos ventos alísios, né, que sopram dos trópicos para o Equador. Então, quais são as características desses ventos alísios, né? Que eu também chamo de ventos da modernidade. Eles são fortes, né? Eles são ventos constantes e são unidirecionais, não mudam tanto de direção. E são ventos úmidos que geralmente são permeados também, fazem chuvas, né? Então, eles vêm
são oriundos das zonas subtropicais, médias latitudes, trópicos, né? Então, o que que acontece? Esses ventos, eles vêm de áreas de médias latitudes, são áreas de alta pressão, as áreas de menor latitude, de baixa pressão, né, soprando aí dos trópicos para o Equador. No hemisfério norte, o comportamento desses ventos se dá de nordeste a sudoeste, né, também conhecidos como os ventos alísios do norte, oeste e leste. No nosso caso, que nós estamos inseridos no hemisfério sul, esses ventos se dão de sudeste a noroeste, né, no caso aí são conhecidos como os alísios do sul, de leste e oeste. Então, essas características, elas são interessantes porque vai potencializar o trabalho dos aerogeradores. Porque o aerogerador, além de rodar sua hélice, ele também roda 360 graus, sempre em busca do melhor condicionante no que diz respeito aos ventos, né? Ele sempre procura a velocidade do vento maior, para que sua produtividade seja a melhor possível. Então, se eu tenho ventos unidirecionais no Nordeste, eu vou ter uma potencialização no trabalho dos aerogeradores que não vão precisar mudar tanto de posição, né? Então, essa é uma característica fundamental para que o Nordeste hoje se apresente como uma região que tem o maior número de parques eólicos, né? Apesar de outras regiões do sul e sudeste do Brasil também terem inseridos nos seus territórios parques eólicos, né? Mas o Nordeste, em números, ele é bem maior. Aqui nós vemos um mapa fornecido aí pela Empresa Brasileira de Desenvolvimento Industrial, são mapeamento de algumas empresas da cadeia produtiva de insumos e subcomponentes da energia eólica. Nós podemos perceber no mapa ao lado esquerdo, né, no que diz respeito a fabricantes de componentes, né, e fabricantes de componentes e insumos voltados para a energia eólica, nós vemos que essas empresas elas se concentram no sul e sudeste e no nordeste. Então, isso são fortes evidências de que se as empresas estão instaladas lá, é porque existe uma demanda grande, né, para esses parques eólicos, para esses complexos eólicos. Mas no que diz respeito, no mapa do lado direito, no que diz respeito à evolução da capacidade produtiva e da demanda de unidades de aerogeradores construídas, nós ficamos muito atrás, né? Aí o Sudeste sai à frente nesse sentido, na questão da capacidade de produzir materiais e atender demandas. O Sudeste aí toma conta mais do que o Nordeste, mas é importante salientar que o Nordeste tem grandes empresas, né, atuando no território, atendendo aí o setor de energia eólica, né. Nós temos hoje no Porto do Pecém a Volben e outra empresa atuando na produção da energia eólica, na produção de aerogeradores, né. Nós já produzimos dentro do território nordestino, dentro da região Nordeste, equipamentos que atendem, né, a cadeia produtiva da energia eólica. E nós temos muito material produzido sobre a cadeia produtiva da energia eólica, que é fundamental, porque envolve toda uma logística, né, desde a questão da produção desses materiais ao transporte, a montagem, né, para que o parque eólico, evidentemente, ele possa iniciar seu funcionamento. E aqui nós vemos um mapa que nós construímos, né, nós podemos observar aí o Sistema Interligado Nacional, aí essas linhas em verde, nós vemos que esse entrelaçamento, esse território-rede, ele se concentra muito na região sul, sudeste e centro-oeste, né, nós podemos ver aí as linhas de transmissão de energia elétrica, né. Esses quadrados em azul pequenos são as usinas hidrelétricas, né, que estão em operação. Então, nós podemos ver que também essas usinas hidrelétricas se concentram muito no centro-oeste, né, sul e sudeste do Brasil, né, e aí nós temos aí na região norte, na Amazônia, aí, os sistemas isolados, né. Então, nós, observando este mapa, né, nós podemos perceber que não havia outra saída para o Nordeste a não ser produzir energia a partir de uma outra matriz, que seria a energia eólica, né. Se a gente comparar com o restante das regiões do país, no que diz respeito às linhas de transmissão e no que diz respeito às usinas hidrelétricas, né, porque nós temos aí uma grande bacia de extrema importância, que é a bacia do Rio São Francisco, e nós também destacamos a CHESF, né, um papel fundamental. E aí,
nós observamos, que eu chamo de manchas geoenergéticas, essas manchas, né, que aí estão aí em uma tonalidade mais clara para uma mais escura, que é o vermelho, nós estamos apresentando aí a concentração de aerogeradores, né, que vai de uma concentração baixa até uma concentração altíssima, que seriam em vermelho. Nós podemos observar aí que nós temos uma grande concentração, né, e nós vemos também os pontos em amarelo, que são os parques eólicos que estão em operação, e alguns pontos em lilás, que são os parques eólicos em construção, né, ainda não estão em funcionamento. Então, nós estamos vendo que, ao longo de boa parte do litoral nordestino, nós vamos ter inúmeros parques eólicos, né, em funcionamento, né, e aí nós observamos também que vamos ter também a incidência desses parques eólicos mais no interior, né, do Nordeste, né, sobretudo aí na Bahia, né. A Bahia vai ter o maior litoral nordestino, mas não vai ter parques eólicos no litoral, né, e isso se dá pegando aí a divisão estabelecida pelo Manuel Correia de Andrade, né, das sub-regiões brasileiras, Meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata. Essas sub-regiões, elas vão ter características distintas no que diz respeito ao comportamento da velocidade dos ventos. Então, na Bahia, eu não vou ter uma dinâmica dos ventos similar ao que nós temos no Ceará, no Rio Grande do Norte, né? Então, os aerogeradores são instalados mais no interior, na área semiárida, próxima à Chapada Diamantina, se aproveitando aí da altimetria do relevo, né? Pernambuco também, Rio Grande do Norte já é uma situação já híbrida, eu vou ter parques eólicos no litoral, como na parte do sertão, né? Então, esse mapa, ele denota muito essa questão do destaque da produção de energia eólica no Nordeste, né? Seria esse terceiro momento, esse terceiro Nordeste que surge, que é o Nordeste produtor de energia eólica, não mais dependente das outras regiões brasileiras no que diz respeito à produção de energia. E aqui nós podemos ver, perceber de uma forma melhor o Nordeste, né? Essas manchas geoenergéticas que se destacam no litoral e no interior, né? Piauí, Bahia, e vemos com mais evidências esses parques eólicos, né? Então, nós podemos destacar, né, dados recentes da Beólica, de junho agora de 2020, 90% da energia hoje consumida no Nordeste é oriunda das energias eólicas. O Nordeste hoje ele é responsável por cerca de 86% de toda a energia eólica produzida em âmbito nacional, né? De 98 para cá, foram investidos cerca de 90 bilhões, né, no setor de energia eólica, né? E nós temos aí cerca de 637 parques eólicos espalhados pelo Brasil, né? Desses 637, 541 parques estão situados no Nordeste. Agora, cabe ressaltar que a energia eólica, do ponto de vista de produção de energia, é uma energia sustentável. Agora, o grande problema é do ponto de vista de instalação desses parques eólicos. Aí sim, nós vamos ter significativos impactos, tanto no que diz respeito a questões sociais e a questões ambientais. Muitos desses parques, eles se instalam próximos às áreas de comunidades litorâneas, né? E aí ocasionam impactos nessas comunidades, porque privatizam a área, né? Impedem o ir e vir dessa comunidade, né? Que muitas vezes o parque fica em um determinado local, privatiza esse espaço, as comunidades ficam impedidas de irem pescar, coletar mariscos, né? Porque a área é uma área privatizada e tem toda uma burocracia para se adentrar, então tem essa prejudica essa comunidade. Quando não, essa comunidade é desterritorializada do seu espaço, né? E os impactos ambientais são inúmeros, né? Porque a maioria desses parques eólicos, eles são construídos em campos de dunas, né? Campos de dunas fixos, campos de dunas móveis, nós temos aí também, às vezes, a retirada da vegetação, aterro de lagoas interdunares, questão de parques eólicos em áreas de apicum, o corte das dunas, porque eu preciso construir rodovias, né, estradas de acesso, para quando esse parque ficar efetivamente instalado, possa ter o ir e vir dos trabalhadores desse parque eólico, que fazem a manutenção desse parque. Então, são impactos adversos, né? Nós não estamos aqui tentando obscurecer os impactos eles existem,
mas nós estamos apenas trabalhando numa outra perspectiva, do ponto de vista das imagens fundantes do Nordeste, né? Nós apresentamos inicialmente duas imagens fundantes baseadas em dois pesquisadores, dois autores de renome, que é o professor Eustódio Dantas, que aponta aí os dois Nordestes, do agronegócio e do turismo, e a professora Denise Elias, que se debruça aí na questão do agronegócio e apresenta também o turismo como uma das imagens fundantes do Nordeste. E agora nós estamos pegando um gancho nessa percepção desses dois autores e apresentando um terceiro momento, né, nessa contemporaneidade, que seria o Nordeste que descobriu os ventos, o Nordeste enquanto maior produtor de energia eólica, saindo daquela condição de região problema para a condição de região não mais dependente energeticamente, e sim maior região de produção de energia eólica. E aí, nós podemos concluir até agora, né? Nós podemos concluir que a construção de uma imagem negativa do Nordeste, enquanto região problema, né, que é baseado nos azares climáticos, ela é um tanto quanto obscurecida, né? Então, agora, na contemporaneidade, a gente se fala de uma imagem positiva de uma região, agora que, de potencialidades, de possibilidades, né? A natureza que se apresentava como um fator limitante, né, numa visão determinista, agora ela surge como impulsionadoras de determinadas atividades, como o agronegócio, né, o sol é benéfico, né, e nas tecnologias de irrigação, aí o turismo litorâneo, a propaganda de 365 dias de sol durante, né, todo o ano, e com temperaturas, por eu estar numa zona intertropical, essas temperaturas elas são amenizadas pelos ventos alísios, né, ventos esses que agora propagam uma nova imagética da região, né, e a maior produção de energia eólica. Então, nós estamos assistindo aí, assim como o agronegócio, assim como o turismo, o surgimento de uma nova elite, que são o que eu denomino os empresários dos ventos, né? E aí, para finalizar minha fala, eu finalizo a minha fala em forma de música, em forma de poesia, de uma música do Belchior, né? Eu conheço o meu lugar, que fala do Nordeste, né? O Nordeste é uma ficção, o Nordeste nunca houve. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou do lugar da nação, não sou do lugar da nação, dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos. Você sabe bem, eu conheço o meu lugar. Então, eu fecho a minha fala, né, dizendo que, enquanto nordestino, nós devemos conhecer nosso lugar, né. Aqui no Nordeste, nós produzimos boas ideias, temos tecnologia, produzimos ciências e resistimos, porque ainda há muito o que ser aprimorado na nossa região, né. Eu agradeço a todos que assistiram a apresentação. Eu passo a fala para o professor Eustódio.